eu gostaria de iniciar essa fala trazendo talvez uma reflexão rápida sobre o papel propriamente da justiça eleitoral nesse contexto. A gente vai viver uma situação, uma eleição absolutamente atípica. Ninguém sabe o que vai acontecer, muito menos quem atua com o direito. Se os candidatos estão com dúvida, mais ainda estão os advogados e o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Não se sabe o efeito dessa proibição de doação de pessoas jurídicas, da fixação desses limites drásticos em alguns casos. R$10 mil para uma campanha de vereador, por menor que seja a campanha, é um limite inviável. Isso é evidente para qualquer um. E, de certa forma, os que ajudaram a formar esse quadro jurídico hoje já demonstram uma preocupação com o efeito daquilo que eles próprios inventaram. O Thiago comentava agora sobre essa questão de que o Supremo declarou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas. E eu me pergunto, será que isso de fato é inconstitucional? Ou o Supremo, numa vontade popular, uma vontade dos 11 ministros, atropelou o parlamento e resolveu simplesmente dizer, nós achamos que não pode, pessoa jurídica é ruim, tem muita corrupção, então vamos proibir porque isso vai melhorar a política brasileira. E não só nesse caso, em vários outros nós temos visto o judiciário assumindo um papel de protagonismo em matéria de direitos políticos, de direito eleitoral, o que no meu modo de ver não é bom. Causa uma insegurança, causa uma perplexidade e muitas vezes acarreta esses fenômenos com os quais nós estamos nos deparando, de situações mal resolvidas e que tendem, todo mundo já fala que para 2018 muita coisa vai mudar. Ou seja, que 2016 vai ser um laboratório para ver o que vai acontecer e em 2018 muita coisa vai voltar atrás. Sobre outra roupagem, sobre outro nome, mas eu, de fato, não sei como que as campanhas vão se organizar para receber doações. É impossível dissociar a política da economia e do dinheiro. Política se faz gastando dinheiro, propaganda se faz, custa para fazer propaganda. Um marqueteiro que cobrava 200 mil para fazer uma campanha não vai passar a cobrar 20, porque o preço dele é 200. Então alguma coisa vai acontecer nessa fórmula. Se vai aumentar o Caixa 2, se vão quebrar o Brasil, se vão começar a instituir mecanismos de que tal qual gasto não se inclui no limite de gasto, eu não sei. Mas alguma solução eu acho que vai ser dada, porque senão a classe política vai estar inviabilizada. Essa é a minha opinião. Então, enfim, esse cenário inicial eu gostaria de retratar porque retrata, talvez, as dificuldades pelas quais os candidatos vão passar nessa campanha. E uma delas, importante também, que é a que eu gostaria de tratar rapidamente, é a da redução do tempo de campanha, que foi implementada. Na minha opinião, todos os argumentos, todas as propostas que foram implementadas sobre o argumento de se reduzir custo de campanha são falsas. Dizer que se diminuiu o tamanho do adesivo em carro para reduzir custo beira o ridículo. Me desculpa o Congresso, porque é ridículo. E ao mesmo tempo aumenta o tempo de inserção, autoriza imagem externa e inserção, que todo mundo sabe que é o que custa. O que custa dinheiro numa campanha é TV. Da TV, 90% do custo é inserção, que é o que interessa. Aqueles spots que aparecem no meio do Jornal Nacional. E justamente essa propaganda foi enormemente expandida, com o perdão da redundância, pela mini-reforma. Agora vereador tem direito à inserção, o tempo de inserção aumentou, é das 5 da manhã à meia-noite, e mais, dentro da inserção, que já é o 90% do que é o mais caro, autorizou-se a imagem externa, que também é 90% do que é mais caro do 90%.
Então agora, além de tudo isso, você pode ir lá e fazer aqueles efeitos pirotécnicos, imagens usando helicóptero para filmar uma usina, por exemplo, e transmitir isso na inserção. Então dizer que a reforma veio para reduzir custo de campanha é uma mentira. Veio para manter o status como está. Você enxugar propaganda de plaquinha, cavalete e adesivo, você só contribui com quem está no poder e com quem tem dinheiro para contratar bom marqueteiro para rádio e TV. Ponto. É isso. Mas esse tema da redução do tempo de campanha, que é uma das pautas nas quais se inseriu essa ideia de reduzir custo, me preocupa muito sob a ótica do advogado que há algum tempo já atua nessa área, sob um aspecto do direito do candidato, da segurança que o judiciário precisa passar a um candidato e ao partido sobre quem vai ou quem não vai poder receber os votos do eleitor. Nós tínhamos um cenário, e aí eu vou retratar um problema que parece que também no Brasil é usual, que nós nunca conseguimos chegar a um meio termo do pêndulo. Ou vale tudo ou não vale nada. E a história da pessoa jurídica, por exemplo, podia ter uma limitação, estabelecer várias restrições, mas, enfim, é o tudo ou nada. Nós tínhamos um cenário em que o registro era no dia 5 de julho, a eleição é no primeiro domingo de outubro, e durante todo esse período tramitava o processo de registro de candidatura. E se, por exemplo, nós chegássemos a uma situação em que, no sábado, antes da eleição, tivesse um registro sendo discutido na justiça, o candidato podia ser substituído. No sábado. Sábado à tarde era possível fazer uma substituição e o substituto concorria, tendo o nome e a foto do outro ainda na urna, se elegia e exercia o mandato livremente. Isso era autorizado pela resolução, pela jurisprudência do TSE e nada vedava isso. Bom, hoje em dia fomos para o outro lado do pêndulo. Agora o registro de candidatura passou a ser no dia 15 de agosto, ou seja, nós reduzimos 45 dias de campanha. E também reduzimos a última ponta, que é a substituição de candidatos. Antes era até o dia do pleito, e agora são 20 dias antes do pleito, o que para as próximas eleições será no dia 12 de setembro. Bom, a lei, também agora essa mini-reforma e a resolução do TSE, trazem um dispositivo que dizem o seguinte: até 20 dias antes da eleição, todos os processos de registro, inclusive os impugnados, devem estar julgados pelo juiz de primeiro grau e pelos TRS. Ou seja, na ideia, no mundo ideal da lei e da resolução, julgados os registros pelos TRS, ou seja, esgotada a jurisdição ordinária, nós teríamos uma situação em que o candidato teria que dizer, ó, eu continuo candidato ou eu vou ser substituído, porque eu já tenho duas instâncias se manifestando sobre a minha condição, hipoteticamente, de inelegível. Mas não é o que vai acontecer. Por uma razão muito simples. Eu vim fazendo uma conta aqui no avião, brincando. O registro de candidatura, eu farei rapidamente com vocês. O registro de candidatura, então, 15 de agosto. No dia 16, o cartório eleitoral publica o edital contendo todos os nomes que foram registrados. Aí nós temos 5 dias para que sejam feitas impugnações. Então, no dia 21, alguém entra com uma impugnação contra um candidato. No dia 22, isso eu estou considerando a maior celeridade do mundo. No dia 22, já o juiz, em posse dessas impugnações, porque não é só uma, são milhares, imagina só. Mas vamos lá, no dia seguinte, já no dia 22 de agosto, o juiz intima a parte, o candidato, para se defender da impugnação. Ele tem 7 dias para se defender. Então ele tem 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. No dia 29, o candidato apresenta contestação. Suponhamos que ninguém queira pedir perícia, ouvir testemunha, nada. Tudo bonitinho. 29, 30 vai para o juiz o processo. O juiz, no mesmo dia 30, na maior celeridade possível, despacha abrindo vista para alegações finais.
Aí tem 48 horas. 31 e 1º. Dia 1º, apresentadas as alegações finais, vai ao Ministério Público. Mais 48 horas. 2 e 3. Volta para o juiz. O juiz tem 3 dias para dar a sentença. 4, 5, 6 de setembro. O juiz dá a sentença 6 de setembro, intima as partes no dia 7 de setembro. A parte tem 3 dias para recurso. 8, 9, 10 de setembro. A parte protocola o recurso e o juiz intima no dia 11 para contra-razões em 3 dias. 12, 13 e 14 de setembro. Bom, durante o prazo de resposta ao recurso já vai ter esgotado os 20 dias limite que a lei exige que já tivesse sido julgado pelo TRE. Mas o pior não é isso. O pior é você exigir que o candidato tenha que decidir o futuro dele diante de uma decisão de um juiz de primeiro grau. É ali que o candidato vai ter que dizer assim, ó, eu vou arriscar tudo, o partido vai ter que dizer, vamos arriscar tudo, ou então vou substituir por outro. Isso, na minha opinião, é uma tremenda violação ao direito de defesa do candidato, ao princípio democrático, à segurança jurídica, a tudo que possa colocar aí no meio. Eu sou um ferrenho crítico dessa mudança. Na minha opinião, esse vai ser o primeiro ponto que vai ser modificado para as próximas eleições. Eu quero ver governador e deputado tendo que renunciar com uma decisão de TRE, sem poder ver o seu recurso sequer chegar ao TSE para saber quem é que vai julgar. Então, essa é uma situação que me preocupa muito. A solução não me parece ser tão difícil dela. Nós temos uma visão distorcida de que a gente tem que correr atreladamente com a propaganda e com o processo de registro. Eu acho que a gente podia muito bem diferenciar isso. Se queremos fazer menos propaganda, façamos menos propaganda. Mas podemos fazer o registro em março, em abril, em maio, em junho, e só faz propaganda quem tiver registrado. Isso evita muita confusão na cabeça do eleitor. Eu não vejo por que a necessidade de, sempre que se mexe no prazo de propaganda, se mexe também no prazo de registro de candidatura. Então esse é um ponto que eu gostaria de deixar já para debate, porque na minha opinião é uma situação que preocupa bastante. Muito obrigado.